Olha que loucura. Então, gente, mudou. A visão mudou. E a gente precisa entender isso e o que isso tem a ver com a prova de vocês. Tem a ver que toda essa explanação aqui permite com que vocês leiam uma questão com visão crítica. Por quê? Porque o nosso examinador não necessariamente acompanhou essa evolução. Se ele não acompanhou, vocês vão ter que ler com atenção o enunciado e as assertivas, no caso da prova fechada. Por quê? Porque se ele não acompanhou, ele vai fazer essas ligações diretas aí com a família, com o casamento, com a dicotomia homem e mulher, tá? E se ele acompanhou? Então vocês vão ter que ter essa visão crítica. Por isso essa explanação que parece desnecessária, mas não é. Vocês vendo isso, vendo a nova realidade, ligando com o que a gente está acostumado, a gente vai ter a visão crítica de ler a questão, né? E entender ali, olha, se ele está falando aqui a palavra genitor, e se aqui não está falando nada que possa ser de relação de reprodução assistida, de relação socioafetiva, ou seja, uma questão muito objetiva, ele está falando genitor no lugar de pai, eu posso marcar aqui tranquilamente, ele não está fazendo juízo de valor da palavra genitor enquanto origem genética. Ele está colocando o genitor como sinônimo de pai, então eu posso fazer isso tranquilamente. Agora, e se ele colocar numa mesma frase, em assertivas diferentes, um com a palavra genitor e outro com a palavra pai? Aí você vai falar, são duas assertivas iguais. Não. Aí vocês vão saber que ele está, na verdade, sabendo que vocês estão entendendo que genitor está ligado à origem consanguínea e que pai que é o termo genérico que vai designar essa filiação em respeito à Constituição, ou seja, incluindo aí todos os tipos de paternidade, de toda a natureza. Tranquilo? Então agora a gente já tirou essa parte lá do nascimento que a gente ia falar lá. Quando a gente for falar da paternidade socioafetiva, a gente já tem essa noção, esse panorama, tá bom? Tranquilo, registro e averbação e anotação. Então agora eu pergunto para vocês aí de casa também, tentem acertar. Eu averbo o óbito no casamento dos contraentes, dos cônjuges. Tá certo ou tá errado? Eu anoto, tá? Eu averbo a emancipação no registro de nascimento do emancipado. Tá errado, porque emancipação é registro. Se é registro, eu faço um registro novo e eu vou anotar no ato anterior para vincular o nascimento com a São atos em livros diferentes e com isso faz com que possamos ter cartórios diferentes. Eu tenho que vincular. Mas e se for no mesmo cartório? O nascimento e a emancipação. Aí eu não preciso interligar? Preciso. Qual que é o ato que interliga? A anotação. Não é isso? Agora, se eu vou mandar para o colega e o colega que vai anotar, como que eu faço para essa informação chegar até ele? Cuidado, é o ato de comunicar. Isso é um ato registral, gente? Não, cuidado. Quando a gente fala em comunicação, igual a gente vê todos os dias gente falando assim, eu anotei uma comunicação. Ah, eu fiz uma comunicação. Peraí, quando eu falo eu fiz uma comunicação, eu comuniquei com alguém. Mas tem gente que fala que incluiu uma informação no registro e que esse ato chama comunicação. Não, comunicação é o veículo, né? É a forma que fez com que o colega soubesse dessa informação para ele anotar. Mas o ato registral é o mesmo, é a anotação. Eu vou anotar diretamente se for no mesmo cartório e eu vou comunicar para que o colega possa fazer o mesmo, anotar. Mas o ato é de vincular registro e o propósito é o mesmo. Por que eu tenho que fazer isso dentro do mesmo cartório? São livros diferentes. A gente não tem, salvo programas aí que sejam mais avançados, a gente não tem uma busca necessária em todo o acervo, toda vez que você vai fazer alguma coisa. Lançou lá Márcia Fidelis Lima, não vai aparecer necessariamente todos os registros que tem no meu nome. Tá? De filho, de marido, de não sei o quê. Não tem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vincular fisicamente isso, para eu não ter nenhuma insegurança. Eu não tenho um sistema único que é usado por todos os cartórios, nem mesmo no mesmo estado é assim, nem no mesmo município é assim. Eu digo que até nem mesmo no mesmo cartório é assim. Tem cartório que usa um sistema para o livro E e outro sistema para o livro ABCD. Veja só, como que eu vou interligar alguém que emancipou com sistemas diferentes? Então, cuidado, gente, é para enxergar isso. Se vocês conseguirem entender aqui como é que faz essa interligação, é uma interligação jurídica. Mas se eu pego uma certidão de óbito, lá no Piauí, como que eu vou saber onde que é o nascimento? No óbito eu vou lançar onde que é o nascimento, não é isso? E lá no nascimento, eu já tenho anotado que essa pessoa faleceu. Então, não adianta eu pegar uma certidão de nascimento de alguém aqui, que já faleceu, e vou falar, eu vou usar essa certidão de nascimento, vou fazer uma identidade nova e vou mudar de identidade. Eu posso pegar a certidão de qualquer lugar? Não posso. Então, eu vou pegar de alguém que já morreu.
Só que se todo mundo fizesse certo, mas a gente está fazendo concurso, no concurso pressupõe tudo certo. Se estamos fazendo certinho, nesse nascimento, 5 dias depois o óbito já tem lá a informação de que a pessoa faleceu. Então não adianta, tá bom? Atualização de certidão. Nessa informação que a gente acabou de falar. Pode falar. Divórcio. Divórcio. Eu averbo ou anoto? Quando ele é registrado. Então vou devolver a pergunta. Como que é seu nome? Roberto. Roberta. Vou devolver a pergunta da Roberta. Gente, ela me perguntou, e o divórcio? Olha que interessante. O que o artigo 106 da Lei de Registros Públicos fala, Roberta? Toda vez que o registrador fizer um novo registro ou uma averbação, ele irá anotar nos registros anteriores. Tá? Inclusive, ele dá como exemplo, olha, o óbito será anotado no nascimento e no casamento, ou no casamento, ou seja, o óbito será anotado no casamento e o casamento no nascimento e o óbito no casamento e no nascimento. 106 e seguintes, vocês podem olhar lá que tem essa determinação. E quando eu faço uma averbação é a mesma coisa. Então, olha, não é o caso daqui, mas vamos imaginar o que ela falou, que é o mais complexo possível. E nos estados, por exemplo, no Espírito Santo, em que é obrigatório, em Minas era também, obrigatório o registro no livro E de uma sentença de divórcio, por exemplo, ou de uma escritura pública de divórcio, antes dela ser averbada lá no casamento, que é em outro lugar. Tá? Registrei no livro E. O registro no livro E, ele não vai ser anotado porque não é ele que altera o Estado Civil. Ele foi um mecanismo que foi torto para dar publicidade naquela comarca de que houve a prolatação daquela sentença. Mas o que altera publicamente o Estado Civil é a averbação do casamento. Então, eu não tenho que alterar, não são as mudanças do Estado Civil. Esse registro no livro E, ele por si só, ele não altera o Estado Civil. Eu não posso usar essa certidão do livro E como uma certidão de prova de que a pessoa está divorciada, tem que averbar no casamento. Então, por isso que vários estados, inclusive Minas Gerais, que tinham essa determinação de registro no livro E, excluíram, porque estava gerando confusão. O pessoal estava aceitando essa sentença, esse registro do livro E, como prova de dissolução do casamento, e não é. O casamento tem que ser dissolvido por averbação no casamento. E por quê? Porque está escrito na lei que é assim, no Código Civil, que é averbação. Então, e é uma alteração do casamento em função do Estado Civil em função do casamento. Quem era casado, o desfazimento desse casamento é através do divórcio ou da viuvez. Só que a viuvez, nós sabemos que o óbito é registrado, tem livro de óbito. Então, se é registrado, eu vou registrar o óbito e anotar no casamento. Mas o divórcio, ele não tem um livro para registrar e a lei não manda registrar. Pelo contrário, manda averbar. Se manda averbar, o Estado Civil vai ser alterado no momento em que eu fizer essa averbação lá. Eu estou falando no sentido público, tá? Vou dar publicidade à alteração desse Estado Civil lá no registro do casamento, quando eu averbar. Tá? Então, esse registro do livro E, eu não vou comunicar, porque ele não é uma alteração do Estado Civil da pessoa. O que eu vou comunicar? A averbação. Eu faço a averbação no casamento e essa sim eu vou comunicar tanto para o casamento anterior, se for o caso, quanto para o nascimento. E aí, com isso, eu interligo tudo da vida da pessoa. Como que eu sei, por exemplo, se a pessoa casou mais que uma vez? Eu preciso saber, eu que estou me relacionando com alguém, por exemplo, comprando um imóvel, eu preciso saber quantas vezes essa pessoa é casada? Não. Olhando a certidão de casamento, eu não tenho como saber, salvo erro, né? Estamos falando de coisa certa, não tem como saber se essa pessoa foi casada 2, 3, 5 vezes. Eu só estou vendo que o Estado Civil ali, se não tem averbação de divórcio nem anotação de óbito, o Estado Civil é de casado. Tá? Agora, como que eu vou saber, então, para eu anotar em todos os casamentos dessa pessoa que ela faleceu? Porque uma vez, olha como que é a regra pela lei de registros. Isso não é feito na prática, infelizmente, mas a regra para a prova é isso. Faleceu, eu registro o óbito. Casou 10 vezes. Quando registro o óbito, eu tenho a certidão de registro que a pessoa está usando hoje, que é do último casamento. Aí eu comunico para esse registro do último casamento. O último casamento, a habilitação desse casamento foi instruído com a certidão do casamento anterior, e com isso eu sei onde foi o registro do casamento anterior. Então, quem registrou o último casamento tem acesso a onde é o casamento anterior, vai comunicar com o casamento anterior. E assim eles vão fazendo até chegar ao nascimento. Essa é a regra, tá? Se fosse feito assim, gente, a gente usaria a certidão de nascimento como nossa certidão de registro sempre. Ela seria uma árvore histórica segura e autêntica, né, segura e atual do nosso Estado Civil. Mas, infelizmente,
Não podemos confiar. E é por isso que a gente usa a certidão de casamento ao invés da de nascimento. No sistema automatizado, eu ainda consigo ver no processo de habilitação o registro anterior.